Liturgia das Horas, quarta-feira, 15 de abril de 2026, Ofício das Leituras. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salmo invitatório, Salmo 99. Abri os meus lábios ao Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Alegria dos que entram no templo. O Senhor ordena aos que foram salvos que cantem o hino de vitória. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi o Senhor com alegria. Ide a ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Hino. Eis o dia de Deus verdadeiro, no clarão da luz santa banhado. Nele o sangue do novo Cordeiro apagou deste mundo o pecado. Deu a fé novamente aos perdidos, deu aos cegos de novo a visão. Quem não há de perder todo o medo, vem do céu ser aberto ao ladrão. Eis o fato que os anjos assombra, ver o Cristo na cruz como réu, e o ladrão com ele padece, conquistar a coroa do céu. Admirável profundo mistério, lava a carne da carne a fraqueza, e tirando os pecados do mundo, restitui-lhe a antiga nobreza. O que pode existir mais sublime que o pecado à procura da graça? Que da morte nascer vida nova, e um amor que aos temores desfaça. Ó Jesus dos fiéis corações, sede eterna alegria pascal, congregai os nascidos da graça pelo vosso triunfo imortal. Glória a vós que vencestes a morte, brilhai com o Pai sumo bem, no esplendor coruscante do Espírito, pelos séculos eternos. Amém. Salmodia, Salmo 38. Prece de um enfermo. A criação ficou sujeita à vaidade, por sua dependência daquele que a sujeitou, esperando ser libertada. Romanos 8:20. Antífona. Nós sofremos no mais íntimo de nós, esperando a redenção de nosso corpo. Parte 1. Disse comigo, vigiarei minhas palavras a fim de não pecar com a minha língua. Haverei de pôr um freio em minha boca, enquanto o ímpio estiver em minha frente. Eu fiquei silencioso como um mudo, mas de nada me valeu o meu silêncio, pois minha dor recrudesceu ainda mais. Meu coração se abrasou dentro de mim, o fogo se ateou ao pensar nisso, e minha língua então falou desabafando. Revelai-me, ó Senhor, qual o meu fim, qual é o número e a medida dos meus dias, para que eu veja quanto é frágil minha vida. De poucos palmos vós fizeste os meus dias, perante vós a minha vida é quase nada. O homem, mesmo em pé, é como um sopro. Ele passa como a sombra que se esvai. Ele se agita e se preocupa inutilmente. Junta riquezas sem saber quem vai usá-las. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós sofremos no mais íntimo de nós, esperando a redenção de nosso corpo. Parte 2, Antífona. Ó Senhor, prestai ouvidos à minha prece, não fiquei surdos aos aumentos do meu pranto. E agora, meu Senhor, que mais espero? Só em vós eu coloquei minha esperança. De todo o meu pecado libertai-me, não me entregueis às zombarias dos estultos. Eu me calei e já não abro mais a boca, porque vós mesmo, ó Senhor, assim agistes. Afastai longe de mim vossos flagelos, desfaleça ao rigor de vossa mão. Punis o homem corrigindo as suas faltas, como a traça destruís sua beleza. Todo homem não é mais do que um sopro. Ó Senhor, prestai ouvido à minha prece. Escutai-me quando grito por socorro. Não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. Sou um hóspede somente em vossa casa, um peregrino como todos os meus pais. Desviai o vosso olhar, que eu tome alento, antes que parta e me deixe de existir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, prestai ouvidos à minha prece. Não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. Salmo 51. Contra a maldade do caluniador. Quem se glorie, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1:31. Antífona. Eu confio na clemência do Senhor, agora e para sempre. Aleluia. Por que é que te glorias da maldade, ó injusto prepotente? Tu planejas emboscada todo dia, tua língua é qual navalha afiada, fabricante de mentiras.
Tu amas mais o mal que o bem, mais a mentira que a verdade. Só gostas das palavras que destroem, ó língua enganadora. Por isso Deus vai destruir-te para sempre e expulsar-te de sua tenda. Vai estipar-te e arrancar tuas raízes da terra dos viventes. Os justos hão de vê-lo e temerão, e rindo dele vão dizer: Eis o homem que não pôs no Senhor Deus seu refúgio e sua força, mas confiou na multidão de suas riquezas, subiu na vida por seus crimes. Eu, porém, como oliveira verdejante na casa do Senhor, confio na clemência do meu Deus agora e para sempre. Louvarei a vossa graça eternamente, porque vós assim agistes. Espero em vosso nome, porque é bom perante os vossos santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu confio na clemência do Senhor, agora e para sempre. Aleluia. Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Para que esteja no Senhor a nossa fé e esperança. Aleluia. Primeira leitura do livro do Apocalipse 2, 19 e 29. As igrejas de Bérgamo e de Tiara. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: Escreve ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Assim fala o que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde tu moras, é lá onde está o trono de Satanás. Mas tu conservas o meu nome e não renegaste a fidelidade para comigo, nem mesmo nos dias em que Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vós, lá onde mora Satanás. Contudo, tenho algumas coisas contra ti. Tens no teu meio adeptos da doutrina de Balaão. Este ensinou Balaque a fazer Israel tropeçar, isto é, prostituir-se, comendo carne sacrificada aos ídolos. Do mesmo modo, conservas os adeptos da doutrina dos Nicolaitas. Converte-te, portanto, senão virei depressa, e vos farei a guerra com a espada que sai da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Lhe darei uma pedrinha branca, na qual estará escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. Escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira. Assim fala o Senhor, assim fala o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze. Eu conheço a tua conduta, teu amor e tua fidelidade, teu serviço e tua perseverança, e as tuas obras recentes, mais numerosas ainda que as do início. Mas tenho contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, mas instrui os meus servos no erro, levando-os a se prostituírem e a comerem carnes sacrificadas aos ídolos. Eu marquei-lhe prazo para que se converter, mas ela não quer converter-se da sua imoralidade. Eis que vou colocá-la num leito de doente, e os que se prostituem com ela numa grande tribulação, se não se converterem de sua conduta. Farei morrer os seus filhos, e então todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que prescruta os rins e os corações, e vou retribuir a cada um de vós conforme o seu modo de agir. A vós, porém, demais membros da igreja de Tiatira, que não seguis essa doutrina e não quisestes conhecer as profundezas de Satanás. Como dizem, não vos imponho outra responsabilidade, mas guardai bem a fé que já tendes, até que eu venha. E ao vencedor, ao que observar até ao fim a conduta de que eu desejo, eu lhe darei poder sobre todas as nações, e ele as conduzirá com o cetro de ferro, e elas quebrarão como vasos de argila. Pois recebi do meu Pai este poder, darei ao vencedor a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Responsório, Apocalipse 2. Assim falou o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo cintilante, som dos rins e os corações, e darei a cada um o que merecem suas obras. Aleluia. Eis que venho sem demora e trarei a recompensa, e darei a cada um o que merecem suas obras. Aleluia. Segunda leitura dos sermões de São Leão Magno, Papa, século V. Cristo vivo em sua igreja. Caríssimos filhos, a natureza humana foi assumida tão intimamente pelo Filho de Deus, que o único e mesmo Cristo está não apenas neste homem, primogênito de toda criatura, mas também em todos os seus anjos santos. Disso não podemos duvidar. E com a cabeça não pode separar-se dos membros, também os membros não podem separar-se da cabeça. Se é certo que Deus será tudo em todos, não nesta vida, mas na eterna, também é verdade que desde agora Ele habita inseparavelmente no seu templo, que é a igreja, conforme a sua promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Mateus 28, 20. Por conseguinte, tudo quanto o Filho de Deus fez e ensinou para a reconciliação do mundo, podemos saber não apenas pela história do passado,
mas experimentando na eficácia do que ele realiza no presente. É ele que, tendo nascido da Virgem Mãe pelo poder do Espírito Santo, por ação do mesmo Espírito, fecunda a sua Igreja Imaculada, a fim de gerar pelo renascimento batismal uma inumerável multidão de filhos de Deus. É dele que se diz: estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1,3. É nele que foi abençoada a descendência de Abraão, por meio da adoção filial de todos os povos do mundo, e o santo patriarca torna-se pai das nações, quando, pela fé e não pela carne, lhe nascem os filhos da promessa. É ele que, sem excluir povo algum, reúne em um só rebanho as santas ovelhas de todas as nações que existem debaixo do céu, e todos os dias cumprem o que prometera, ao dizer: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10,16. Embora tenha dito de modo especial a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, ele é o único Senhor que orienta o ministério de todos os pastores. É ele que alimenta os que se aproximam desta pedra, com pastos tão férteis e bem irrigados, que inúmeras ovelhas, fortalecidas pela generosidade do seu amor, não hesitam em morrer pelo pastor, o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. É ele que une a sua paixão não apenas à gloriosa fortaleza dos mártires, mas também à fé de todos aqueles que renasceram nas águas batismais. É nisso que consiste celebrar dignamente a Páscoa do Senhor, com os ázimos da sinceridade e da verdade. Tendo rejeitado o fermento da antiga malícia, a nova criatura se inebria e se alimenta do próprio Senhor. A nova participação no corpo e no sangue de Cristo, a nossa participação no corpo e no sangue de Cristo age de tal modo que nos transformamos naquele que recebemos, mortos, sepultados e ressuscitados nele. Que o tenhamos sempre em nós, tanto no espírito quanto no corpo. Responsório, João 10, Ezequiel 34. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Aleluia. Eu mesmo irei procurar minhas ovelhas e irei visitá-las. Eu hei de congregar minhas ovelhas dentre os povos e irei apacentá-las. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Aleluia. Então, agora, seguindo a disposição litúrgica da oração particular, nós podemos fazer aqui a leitura do Evangelho. Então, aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu o seu próprio Filho, para que todo o que nele crer encontre a vida eterna. Evangelho. Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo seja salvo por ele. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiam as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as mesmas instruções nos dizem que precisamos fazer, então, a oração do Te Deum, a vós, ó Deus. Então agora vamos fazer esse hino. Te Deum, a vós, ó Deus. Só um segundinho que deu aqui. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos do céu e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo.
Proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos, vos louva dos profetas da nobre multidão, e luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós por toda a terra proclama a Santa Igreja, ao Pai onipotente de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ao Cristo, Rei da Glória, do Pai eterno Filho, nasceste de uma virgem a fim de nos salvar. Sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno. Sentaste à direita de Deus, do Pai na glória, nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazendo ser contados, Senhor, vos suplicamos em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Oração. Oração final do ofício das leituras. Imploramos, ó Deus, a vossa clemência, ao recordar cada ano o mistério pascal, que renova a dignidade humana e nos traz a esperança da ressurreição, concedendo-nos acolher sempre com amor o que celebramos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.